Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te dizer como é que foi a entrevista do técnico Renato Portaluppi, que sim, de novo, estava incomodado com as cobranças da imprensa e respondeu algumas questões, inclusive sobre o vídeo de bastidores do jogo contra o Atlético Goianiense, que foi muito falado, não só pelos jornalistas, mas também pelos jornalistas, mas a torcida em geral, e o Renato respondeu essa questão. Bom, gente, a primeira coisa aqui é o Renato dizendo que ele tem mudado o time do Grêmio conforme os jogos, conforme os adversários, o local onde vai jogar e que isso já está combinado com os jogadores e os jogadores já estão sabendo desta questão. Ele não quis entrar mais em detalhes sobre esta última mudança contra a equipe do Fluminense, sobre a maneira do Soteldo jogar, até para não dar mais armas para o adversário. Acha que o Grêmio nesse jogo contra o Flu não foi perfeito, mas no seu entender esteve bem. O empate, segundo ele, aconteceu pela coragem do seu treinador e dos jogadores. Basta ver que tinham muitos atacantes em campo na hora do gol, segundo ele, e foi a atitude dos jogadores em campo e da comissão técnica de tentar uma situação, de ter colocado a equipe para frente que fez o Grêmio conseguir um empate que ele comemorou e achou muito bom diante de tudo que aconteceu do Grêmio na temporada. Renato se defendeu ao dizer que, olha, não foi só porque tomou o gol que eu mexi, pediu inclusive para verem as imagens, isso é verdade. Ele já tinha chamado o Nathan Fernandes e o Diego Costa para entrar minutos antes do gol. Ele já estava preparando esta modificação. Aí, de fato, quando toma o gol, ele chama mais o Cristaldo. Mas, enfim, o Renato explicou que ele não estava parado aos 20 minutos, ele já iria fazer essa mudança quando tomou o gol. Falou que tem reinventado o Grêmio em algumas partidas e tem gostado, que estão acontecendo alguns erros porque ele não tem uma pré-temporada, 2, 3 semanas cheias para treinar os esquemas, mas que está reinventando taticamente o jeito de jogar do Grêmio e tem gostado. Tem uma parte até que o Renato ele diz, olha, eu tenho reinventado o Grêmio, tenho gostado, e falou que muitas vezes o treinador é cobrado para fazer omelete sem ovos. Não sei se é o caso dele, mas ele falou em geral. Porque aí o Renato também falou, olha, quando a questão era sobre o desempenho do Grêmio, sobre as críticas ao desempenho, o Renato falou, o Grêmio não tem que jogar bonito no Brasileirão. Tem 2 ou 3 equipes no Brasileirão que estão jogando bonito, mas o Grêmio precisa de pontos. E que ele, Renato, falou que conversou com o presidente do vestiário e falou, olha só, cobrar, a imprensa só sabe cobrar, mas esquece de ver todos os problemas que aconteceram durante a temporada. O Renato lembrou, inclusive, que na última janela chegaram 3 jogadores de 21 anos apenas que nem sabem falar português até o momento, que são o Aravena, o Arezzo e o Monsalve. E ele falou, e não falam até hoje sobre essas questões. E o Renato quer que cite de novo a questão da enchente, tudo que aconteceu na enchente, e até mesmo que o time do Grêmio demorou para ter reforço e tudo mais. E ele, Renato, foi categórico em uma das respostas dizer, se vocês querem bom futebol, chamem o presidente aqui e peçam para ele pagar 500 milhões ou 1 bilhão de reais, 1 bilhão, o Renato falou, 1 bilhão, 500 milhões ou 1 bilhão de reais para ter grande futebol. Aí vai ter Manchester City, Real Madrid, aí vai ter bom futebol. Renato garantiu que seu grupo está motivado. Ele falou, seu grupo está motivado e o que aconteceu contra o Atlético Goianiense, naqueles bastidores que todo mundo viu, imprensa e torcida, de um bastidor um tanto quanto desanimado, o Renato disse que se chama estresse. Os jogadores estão cansados e estressados. E aí o Renato defende e aumenta o tom nessa crítica, dizendo o seguinte, se os jogadores estivessem rindo lá naquele vídeo, todo mundo ia estar dizendo que eles estavam desfocados, que não estavam ali. Mas se eles estão sérios, prestando atenção no seu treinador, a imprensa tá falando e criticando eles. Então não dá. Ele falou, o problema da imprensa é que quando divulga algo, alguém vai lá e vê uma situação e alguém divulga algo, todo mundo vai atrás sem ninguém checar. O Renato critica dizendo, olha, um da imprensa achou que o elenco estava, e ele acha isso, que alguém da imprensa achou que o elenco estava ali para baixo, no vestiário para baixo, e aí todo mundo vai atrás e todo mundo compra a mesma tese e ninguém vai ver se é verdade ou não. Então o Renato justifica que o seu grupo está motivado, o seu grupo está empolgado e que não tem absolutamente nada disso. O que aconteceu contra o Atlético Goianiense, de um vestiário que parecia, e eu fui um dos que disse isso, abatido ou para baixo ou em final de festa, ele diz que é só concentração e nada mais. Aí vem toda aquela questão da imprensa e
É um assunto chato, porque fica meio recorrente, mas é óbvio, por justiça tem que colocar aqui, porque nós da imprensa falamos, o Renato tem o direito de se defender, ele tem a entrevista para se defender, e a gente recoloca aqui. Só que o Renato disse, olha, antigamente a imprensa era mais profissional, segundo ele, e aí era um espaço de tempo que o repórter perguntou, pô Renato, até 17, 18, tu era um outro Renato, conversava muito mais e tal, dava mais respostas, ele falou, se a imprensa for profissional com ele, ele vai estar sempre rindo, vai brincar, vai responder as perguntas, vai estar mais tempo na entrevista coletiva. Mas hoje é só tiro para todos os lados que ele recebe da imprensa e cobrou várias vezes profissionalismo da direção. Ou da direção não, da imprensa. O próximo assunto é que tem a ver com direção. E o Renato, para justificar que o seu time não está conseguindo... Primeiro que agora ele acha que não precisa jogar bem, tem que conquistar pontos e terminar a temporada, que é atípica por tudo que nós sabemos e que o Renato justifica. Mas aí, entre outras coisas, para justificar que o time do Grêmio não está jogando bem, o Renato falou, olha, eu tô falando para a diretoria direto e vocês vão ver isso acontecer no ano que vem, é como quem diz assim, ó, vou falar agora, mas depois me cobrem lá. O Campeonato Brasileiro do ano que vem terá 2 campeonatos dentro de um só. Terá o campeonato das SAFs, de quem tem dinheiro, de quem coloca muito dinheiro, e campeonato de quem não tem dinheiro, de quem não tem para investir. O Grêmio, segundo ele, não tem e não vai fazer mais investimentos do que pode, vai se manter pés no chão. Só que ele falou, no futebol brasileiro, mesmo quem não investe é cobrado por título. E ele falou, todo mundo quer cobrar, mesmo quem não investiu para ganhar. Só que não é assim, tem que cobrar quem investe. Quem investe tem que ser cobrado. E aí tem até uma resposta de um repórter que claramente era carioca pelo sotaque, falando, Renato, mas você cobrou e tal, mas aí quando teve no Flamengo, né, teve grana e tal, e não teve a situação, o Renato, mas quem é o segundo técnico e melhor aproveitamento do Flamengo? Tira Jorge Jesus, vai ser o Renato. Aí o repórter até tentou argumentar que ele não ganhou, mas o Renato disse, não, mas é matemática, o aproveitamento e tal, e aí fica essa história do Renato tentando se defender, ele até entra por uma linha de, o Flamengo eu sempre disse, quem muito quer nada tem, o Flamengo disputando as 3 competições não conseguiu, foi caindo e tal, quem muito quer nada tem, aquela velha história dele que tem que priorizar campeonatos, mas o próprio Renato disse, mas isso é um problema do Flamengo, não tem nada a ver. O que nos interessa aqui é o Renato achando que o time do Grêmio tá dando boa resposta, que tá jogando bem, que ele reinventou várias vezes o esquema de jogar, o jeito de jogar, que o problema é a imprensa que tá cobrando sem ver coisas como enchente, os reforços que chegaram tarde, dizendo que só pode, que a imprensa tem que ser mais profissional, e é um direito do Renato falar isso, mas a gente precisa colocar a conversa com o presidente, que ele disse abertamente pro presidente, dizendo, olha, presidente, a imprensa só quer cobrar, mas não tá vendo as nossas questões. E depois disso, o ano que vem vai ser pior. Como vai ter a SAF, vai ter mais dinheiro, serão 2 campeonatos dentro de um só e não tem muito o que fazer. Enfim, Renato sendo Renato na sua entrevista coletiva e a gente relata aqui tudo o que ele falou. E aí? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.